por que que o método das escolas de inglês, né, é tão problemático, por que que não funciona? E já começo dizendo para vocês, como assim não funciona? Percebam, a criança entra na escola aos 4 anos, 5 aninhos, e por volta dos seus já 10, 12 anos, essa criança ainda não fala inglês. Ela sabe alguma coisinha, ela até domina, falar algumas frasezinhas simples, gente, mas, grosso modo, a criança estuda anos e anos e anos sem conseguir falar inglês. Então, nós precisamos entender o que está acontecendo, né? Com essas escolas, com as nossas crianças. Para que a gente precisa entender tudo isso? Para que a gente possa fazer as nossas escolhas de uma forma mais consciente, né? Então, é essencial que a gente tenha noção do que está acontecendo para que a gente possa, como pais, fazer as nossas escolhas de forma assertiva, consciente, fazer com que os nossos filhos tenham as melhores oportunidades possíveis para que eles realmente aprendam inglês de forma efetiva, de forma eficiente. Então, assim, por que esse tema, o que não é esse tema, né? Do porquê que o método das escolas de inglês não funciona, na infância especificamente falando, né? O que não é o que é e o que não é esse tema. Eu peço desculpas aí que as crianças estão aqui no corredor conversando, se estiver atrapalhando, vocês me avisem. A gente vai falar dos problemas, dos desafios que a gente tem encontrado nas escolas hoje, né? Então, a ideia aqui é explorar as razões, os motivos do porquê essas crianças passam anos frequentando essas instituições e mesmo assim ainda não conseguem adquirir de fato a fluência no idioma. Porque o que é a fluência? A gente precisa entender isso, né? A fluência é você conseguir se comunicar. E a comunicação, ela é uma via de mão dupla, ela é uma grande estrada. Primeiro, vem aquilo que a pessoa precisa, ou que eu preciso falar para essa pessoa. Então, existe uma pessoa que emite uma fala, existe uma pessoa que se expressa, e existe outra pessoa que escuta, que ouve, e que tem que ser capaz de entender aquilo que ouve para, então, produzir a sua vez de falar, né? Então, assim, quando a pessoa é considerada fluente no idioma, é dizer que ela entende aquilo que chega até ela, né? E aqui como nós estamos falando de criança, nós não vamos focar nas crianças que já sabem ler, vamos focar nas crianças pequenas que ainda não sabem ler. Então, elas vão ouvir, entender, e elas vão ser capazes também de responder, elas vão ser capazes de explicar, elas vão ser capazes de falar de si mesmas. Então, assim, é disso que nós estamos falando, né? Quando eu digo fluência, tá? No nível da infância, porque à medida que a pessoa vai se tornando mais velha, aí a gente precisa considerar também a capacidade de ler e de escrever dentro dessa questão da fluência. Então, aqui para nós, fluência fica sendo a criança ser capaz de ouvir, entender a mensagem e responder à altura, responder de modo que se faça entender. Então, a criança ela precisa entender. Eu pergunto para ela, por exemplo, o que é isso? E ela vai dizer para mim, isso é um livro, em inglês, né? What is this? E a criança vai dizer, this is a book. Então, assim, minimamente estabelecer um diálogo, compreendendo aquilo que escuta, falando, respondendo de forma adequada. Então, assim, o que acontece hoje? A criança passa anos e anos e anos no cursinho, frequentando essas instituições de ensino que se dizem especializadas em crianças, e mesmo assim, essa criança sai de lá aos 10, 12, 13 anos de idade, falando muito pouco de inglês. E existe uma forma da gente pegar esse tempo e aproveitar isso de forma mais assertiva e de fazer com que a criança, de fato, consiga se comunicar. É perfeitamente possível. Jana, mas por que é perfeitamente possível? Oxe, ela já não fala português? Fala. A minha criança de 4 anos aqui, a Rafaela, fala português e às vezes hoje ela fez uma pergunta, ontem ela estava contando, na verdade, para minha mãe, que foi o aniversário dela, né? Ela falou assim para minha mãe, amanhã foi meu aniversário, né? Então, assim, é uma frase errada? Claro que é uma frase errada, mas é uma frase que comunica, é uma frase completa, né? Então, assim, a gente precisa entender que as crianças de 4 anos, elas já têm uma habilidade de comunicação extraordinária. E isso também é possível de acontecer no inglês. Por que não acontece? Né? Então, é disso que se trata o tema dessa live. Por que a metodologia não funciona? Eu sei que é uma acusação grave, gente. Eu sei que é uma acusação difícil de lidar com ela,
tá? Então, é por isso que a gente vai fundamentar tudo aqui, para que vocês entendam. Realmente não funciona. Se você for parar para analisar, você conhece alguém que passou por isso, sabe? Uma criança que ficou anos e anos ali e que não conseguiu falar minimamente, falar o inglês. Né? Você conhece, às vezes tem um sobrinho, ou você mesmo passou por essa situação de ficar anos e anos e anos estudando no cursinho e não conseguir resolver seu problema. Né? O que é que está acontecendo? Né? Então, nós vamos analisar de maneira crítica, respeitosa, o que acontece nessas escolas, quais são os pontos fracos, a gente vai perceber as potencialidades da criança, qual é a maneira correta de se abordar isso, para a gente poder fazer o ensino das crianças ser mais efetivo, ser mais eficaz, para evitar esse desperdício de tempo, esse desperdício de dinheiro, esse desperdício de energia. Porque como mãe, eu acho muito frustrante eu me empenhar em fazer algo pelos meus filhos e chegar lá na frente, não colher o fruto. Porque é difícil, gente. Envolve uma luta. A gente trabalha, a gente tem que cuidar da casa, a gente tem que dar conta do casamento, a gente tem que estar indo fazer todas as nossas rotinas. É muito corre para a gente investir tanta energia e não colher o fruto. É muito sofrido isso. Né? Então, a gente precisa fazer as nossas escolhas de uma forma mais assertiva e que vai realmente resolver a questão, né? Para que ver os nossos filhos, para ver os nossos filhos bem educados, para ver os nossos filhos tendo todos os instrumentos que eles precisam para crescer, para ver os nossos filhos fazendo ali tudo que é o melhor para eles. Tá certo?